O conceito de maldição hereditária foi amplamente popularizado no Brasil através do livro Bênção e Maldição, escrita pelo pastor Jorge Linhares. Segundo Linhares, maldição é a autorização dada ao diabo por uma pessoa que exerce autoridade sobre outra pessoa, o que pode causar danos à vida dessa pessoa. Porém, Linhares não se baseia em argumentos teológicos para compor a sua tese. Ele se baseia em experiências usando o método indutivo, ou seja, o famoso depois disso. Exemplo, vamos supor que você acabou de atravessar a rua e passa na sua frente um gato preto. Depois disso você tropeça e cai. Ele diz que é por causa da maldição que existe na vida do gato. Se você passar por baixo de uma escada e você sofrer algum tipo de acidente, é por causa da maldição que existe quando você passa por baixo de uma escada. Ou seja, não tem nenhum argumentos teológicos, ele usa o famoso depois disso, são métodos indutivos. Mas será que a Bíblia está de acordo com essas teses, com essas coisas que ele tem mencionado no seu livro? Linhares acredita que a hereditariedade espiritual é o que determina as consequências na vida de uma pessoa. Segundo ele, se você é vítima de alcoolismo, por exemplo, é porque os seus pais foram alcoólatras, seu pai, talvez os seus avós, e existe uma maldição sobre a sua vida. Da mesma maneira, algumas doenças. Se você tem uma doença que sua mãe teve, ou de repente seu avô, sua avó, ele diz que a causa é por causa de maldição hereditária. Mas será que isso está de acordo com o que ensina a palavra de Deus? Será que o filho leva a iniquidade do pai? Será que o filho deve pagar pelos pecados do pai? Quer saber a resposta para essas perguntas? Fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e quero ressaltar a importância de você assistir esse vídeo, essa mensagem até o final. Senão você não vai entender a mensagem. Desde já convido você aí para ir dando seu like, curtindo a nossa página, porque isso é super importante para o crescimento do canal. E eu gostaria de citar para você, de destacar alguns textos bíblicos muito utilizados pelos defensores da maldição hereditária. E o primeiro texto que eu gostaria de destacar para você está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que diz assim: Porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Se você observar na Bíblia Sagrada, a palavra porque está escrito junto e sem acento. Ou seja, é uma conjunção que explica algo anterior, uma conjunção explicativa, está explicando, está justificando alguma coisa que foi dita no versículo anterior. Ou seja, o versículo anterior ele trata de idolatria, quando Deus proíbe os homens de fazerem imagens de escultura, se ajoelhar diante delas, se prostrar diante delas, enfim, ele está justificando uma maldição que está sendo proferida nesse momento, de visitar a terceira ou quarta geração dos que aborrecem ao Senhor. Uma outra coisa super importante que devemos ressaltar, ele diz assim, porque eu sou Deus zeloso. O que é a palavra zeloso? Zeloso é aquele que tem um carinho especial, aquele que tem um cuidado especial, aquele que ama demais, aquele que zela por alguma coisa. Então o texto diz isso, porque eu sou Deus zeloso, ou seja, porque eu tenho um cuidado especial por você, porque eu tenho um carinho especial por você, por isso eu visito. Observa que o termo ele fala visito e não persigo. Em algumas edições bíblicas está como persigo a terceira ou quarta geração dos que me aborrecem. Porém, esse não é o termo mais adequado. Se observarmos pelo contexto bíblico, você vai entender por quê. Ou seja, se você é Deus zeloso, você está dizendo que você é um Deus que tem um carinho especial, tem um cuidado especial por alguém. E você visita alguém
quando você gosta de alguém, quando você ama alguém. Você não visita ninguém para você amaldiçoar, proferir uma maldição sobre a vida dele. Muito pelo contrário. Você visita alguém para você orar pela vida dele, para você abençoar essa vida. Então ele fala no texto, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais sob os filhos. E em alguns textos está escrito, visito a iniquidade dos pais nos filhos. Olha como é bem diferente, se trocando uma simples palavrinha. É sob os filhos, ou seja, o mal que o pai causou sobre a vida dos filhos, Deus está falando que ele vai visitar. Por que ele vai visitar? Porque ele ama. Porque Deus não quer que se repita aquilo que estava acontecendo com os pais. Deus não quer que se repita nos filhos. Então é isso que ele fala, porque eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais sob os filhos, até a terceira ou quarta geração dos que me aborrecem. Você perceberam a diferença, como muda o sentido? E se formos traduzir esse texto, né, vamos dizer assim, de acordo com o que eu acabei de falar, ele diz assim, ó, porque eu sou Deus que amo demais, zeloso. Por isso eu visito até a terceira ou quarta geração, né, dos pais sob os filhos, ou seja, eu vou visitar, eu não vou desistir de vocês. É isso que Deus está querendo dizer nesse versículo. Ele vai visitar até a terceira ou quarta geração. Por quê? Para você entender, porque antigamente as pessoas viviam muito, 200, 300, 400 anos. Significava que Deus ia continuar visitando os filhos para que eles não sofressem a iniquidade dos pais durante esse tempo todo, 300, 400, 500 anos. Por isso que ele fala até a terceira ou quarta geração. E muitas pessoas interpretam que Deus vai continuar amaldiçando 3, 4 gerações por causa de algo que a pessoa cometeu anteriormente, porque é algo que os antepassados cometeram. Ou seja, eles estão completamente equivocados. Esse é um dos textos mais defendidos pelos pregadores da maldição hereditária. Eu gostaria de destacar para você o texto original em hebraico transliterado. Olha só como que fica, para você perceber que o que eu estou falando não é achismo. O texto diz assim, Ki Anok Yahvé Elohei El HaKanan Poked Avot Al Banias. Ou seja, porque eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira ou quarta geração. Esse é o original em hebraico transliterado. Se a gente pegar um outro texto que é muito usado realmente pelos defensores da maldição hereditária, é o texto que está lá em Deuteronômio 11, 26 ao 28, que diz assim, eis que hoje eu ponho diante de ti, ou diante de vós, a bênção e a maldição. Então eles defendem que Deus está falando isso. Na verdade é muito simples de entender. Deus está querendo dizer aqui que é uma questão de escolha. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Somos nós que escolhemos. Então as pessoas não entendem, não analisam o contexto. Porém, o contexto diz assim, a bênção se seguirdes os meus mandamentos, seguirdes os meus estatutos, se fizerem aquilo que eu estou mandando vocês fazer, vocês serão abençoados. Mas a maldição se vocês praticarem a idolatria. Ele fala muito bem, se vocês seguirem outros deuses que vocês não conhecem, ou seja, se vocês forem praticantes da idolatria. Então é nesse sentido. Então as pessoas acabam usando esse versículo também para poder defender essa maldição hereditária. Aquele povo, eles não estavam entendendo muito bem o que estava falando o texto de Êxodo 20 e muito menos Deuteronômio 11. Eles estavam achando realmente que ali Deus estava proferindo uma maldição que iria se estender de gerações em gerações, mas não era nada disso. Deus percebeu que o povo estava entendendo errado. Deus então envia 2 profetas, o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias, para explicar o assunto. Olha só o que o profeta Jeremias e Ezequiel falam. Eles falam basicamente a mesma coisa. Olha só, eu vou ler para você aqui. O profeta Ezequiel, lá no Ezequiel capítulo 18, Ezequiel fala o seguinte, Ezequiel 18:2. Nunca mais repitam esse ditado em Israel.
Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos ficaram embotados. Em outras palavras, traduzindo para os dias atuais, os pais comeram muito doce, ingeriram muito açúcar e os dentes dos filhos ficaram cariados. Você acha que é possível isso? Está errado. O próprio Deus usou o profeta Ezequiel para falar isso e também o profeta Jeremias. Nunca mais, olha só o que Deus fala, nunca mais repita esse ditado em Israel. Nunca mais. O pai comeu uva verde e o dente dos filhos é que ficaram sensíveis, ficaram embotados. Senão, se Deus estava repreendendo eles, é porque eles estavam interpretando errado o que estava escrito lá em Deuteronômio e também lá em Êxodo. Então, por isso que Deus enviou os profetas. Primeiro ele enviou Ezequiel, que falou isso. O povo ainda não entendeu. Depois ele enviou Jeremias, que disse basicamente a mesma coisa. E Deus fala aí no texto de Ezequiel que os filhos não levam a iniquidade dos pais, não levam. Ou seja, se o filho ele for uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa temente a Deus, que segue os estatutos de Deus, segue os mandamentos de Deus, uma pessoa realmente totalmente voltada para as coisas de Deus, por mais que o pai tenha feito coisas erradas, coisas absurdas no passado, que jamais ele vai pagar pelos pecados do pai. É isso que Deus fala através do profeta Ezequiel, que o filho não vai levar o pecado, o filho não vai sofrer a punição do pai pelos pecados do pai. Deus ainda fala através do profeta que a alma que pecar, esta morrerá. Olha só, Deus deixou bem claro que o filho não ia pagar pelo pecado do pai. Porém, até o pai, se o pai cometeu alguma coisa errada, o texto ainda fala assim, que se o ímpio se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, se ele se arrepender de tudo que ele fez de errado, ele voltar a praticar a justiça, se tornar uma pessoa reta, uma pessoa temente a Deus, a palavra fala que Deus irá perdoá-lo e não vai nem se lembrar mais dos seus pecados. Ou seja, até o pecador, aquele que está cometendo os pecados, Deus vai perdoar. Imagina os filhos se vão pagar por aquilo que o pai fez. Então, o povo estava entendendo completamente errado tudo aquilo que estava escrito ali nas leis, ali nos 10 mandamentos. Por isso Deus enviou o profeta para poder explicar ao povo. E até hoje em dia, muita gente ainda está entendendo errado, muita gente está defendendo essa maldição hereditária. A palavra fala em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Ou seja, qual é a maior bênção para a nossa vida? É estar na presença do Senhor. Qual é a maior maldição? É estar fora dos caminhos do Senhor. Se você recebeu o Senhor Jesus como Salvador, significa que você se arrependeu, houve um arrependimento na sua vida. Então, a partir desse momento, nenhuma maldição vai te atingir. Não faz sentido nenhum. Porque a palavra fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo maldição em nosso lugar. Observaram? A palavra fala que Cristo nos resgatou da maldição. A palavra não fala que Cristo pagou a primeira parcela e agora é com você. É você que vai ter que fazer a confissão positiva, ficar repetindo ali, ficar rejeitando coisas do seu passado, para você poder ser perdoado, para você se livrar dessa maldição hereditária. Não. A palavra fala que Cristo nos resgatou, ou seja, Ele pagou o resgate, Ele comprou com preço de sangue. Então, não existe maldição mais sobre a nossa vida, porque Ele nos resgatou. É isso que significa a palavra resgate. Ele pagou, Ele tirou a gente do cativeiro, arrancou do cativeiro. Porque senão o sacrifício de Cristo teria sido em vão. O que adiantaria Ele ter pago ali um preço de sangue, se era nós que teríamos que fazer isso lá no futuro? Então, não faz sentido nenhum. Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo maldição em nosso lugar. Então, essa maldição é para quem está fora da presença do Senhor. Se você ainda está fora da presença do Senhor, você ainda não recebeu Jesus como Salvador, você não entregou seus caminhos ao Senhor, então, sim, a maldição pode vir sobre a tua vida. Mas a partir do momento que você falar, chega, eu não quero mais isso para a minha vida. A partir de hoje eu me arrependo dos meus pecados e vou seguir o Senhor Jesus. Então, nenhuma condenação há para a sua vida, se você está em Cristo Jesus. Porque a partir desse momento você vai viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, esse é o texto que explica
que a maldição hereditária se aplica às pessoas que estão fora da presença do Senhor. Para aqueles que não quiserem o Senhor Jesus, não querem nem saber, pessoas que não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para as coisas do Senhor, então essa maldição recai sobre a vida deles sim. Mas se eles se arrependerem, Deus perdoa e nem se lembrará mais de seus pecados. Então, essa é a mensagem para você, a mensagem para hoje, para você, para a sua vida. Não existe condenação para você, se está na presença do Senhor. Por mais que alguém fale que tem uma maldição, porque você está enfermo, você está sofrendo uma enfermidade que seus pais tiveram, seus avós tiveram, isso não tem nada a ver com maldição. Isso pode ser herança genética, é diferente, coisas que estão nos nossos genes, estão nos nossos cromossomos. Então pode haver uma herança genética sim, mas não uma maldição. Porque o que Deus falou, na verdade, não foi para amaldiçoar o povo. Ele disse que seria uma questão de escolha. Ele ia colocar diante de nós, nós ia escolher. Nós ia escolher a bênção ou a maldição. Nós ia escolher Jesus ou as trevas. Então, esse é o verdadeiro significado. Quando Deus fala que Ele é Deus zeloso, Ele está querendo dizer, porque eu sou Deus que cuido de você, tenho um carinho especial por você, eu sou um Deus que não vou desistir de você, por isso que eu vou visitar até a terceira, a quarta geração, mesmo que vocês me aborreçam. Mas se vocês se arrependerem, vocês serão perdoados. Olha que coisa linda. Nem Deus mais vai se lembrar de seus pecados. Amém?